2020, um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. A doença causada por ele, a Covid-19, matou mais de 1.700.000 pessoas em todo o mundo. Ano também marcado pela solidariedade entre as nações e, infelizmente, pela política cética e irresponsável de alguns governantes. O nosso jornal de hoje é uma edição especial sobre a pandemia do novo coronavírus. 23 de dezembro de 2020, eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em português. Este ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, que teve como ponto inicial a China. A cidade de Wuhan, na capital da província de Hubei, foi o cenário inicial de uma pneumonia desconhecida, que posteriormente foi identificada como o novo coronavírus. Logo após o início de 2020, as autoridades chinesas fecharam o mercado de frutos do mar de Wuhan, depois de identificar o lugar como uma possível fonte de contágio dos casos de pneumonia reportados no dia 31 de dezembro de 2019, que não correspondia nem ao vírus SARS nem ao vírus MERS. No dia 7 de janeiro de 2020, a China identifica o novo coronavírus como 2019 nCoV. 4 dias depois, é registrada a primeira morte, um homem de 61 anos. As características do novo coronavírus, as condições nas quais se desenvolveu e também a globalização contribuíram para que o vírus saísse das fronteiras da China e se expandisse por todo o mundo. A Tailândia foi o primeiro país que detectou um caso do novo coronavírus fora da China, um cidadão chinês procedente de Wuhan. Em seguida, Coreia do Sul e Taiwan anunciaram que também registraram casos positivos. Em 21 de janeiro, o vírus já estava nos Estados Unidos e 3 dias depois, a França confirmou seus primeiros casos, somando a Europa como o terceiro continente infectado. Pela segunda vez no século XXI é declarada uma pandemia, após o registro de 100 mil casos e uma cifra de mortos que superou 4 mil. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, anunciou ao mundo que o novo coronavírus se convertia em uma pandemia. A OMS esteve avaliando este surto a cada momento e estamos profundamente preocupados tanto pelos níveis alarmantes de contágio e sua gravidade, como pelos níveis alarmantes de falta de ação. Portanto, avaliamos que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. No início de março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alertou que a Europa tinha se convertido no novo epicentro da pandemia, com um aumento preocupante de casos e mortes. O continente europeu ultrapassou no dia 13 de março de 2020 a soma de todos os casos e falecidos contabilizados no restante do mundo, com exceção da China. Enquanto isso, o país asiático limitava seus contágios a pouco mais de uma dúzia, enquanto a Europa passava dos 4 mil. Logo após, a Itália e a Espanha se converteram nos países mais golpeados na primeira onda do vírus, contabilizando mais de 1.000 falecidos a cada dia e confinamento total. O avanço do novo coronavírus no mundo e o colapso nos sistemas de saúde levaram muitos países, incluindo países da Europa, a solicitar ajuda cubana, uma nação caracterizada por sua constante solidariedade. O episódio do cruzeiro britânico Brian Mar foi um caso simbólico na pandemia. A embarcação, com vários casos positivos de Covid-19, foi rejeitada em vários portos e somente a Ilha Revolucionária permitiu seu desembarque em um ato solidário e de humanidade. Mais de 100 brigadas médicas cubanas foram enviadas a todo o mundo para ajudar no combate à pandemia. A Itália foi um dos países que recebeu o exército de batas brancas de Cuba quando a pandemia colapsou seu sistema de saúde. Os Estados Unidos são o país mais golpeado pela pandemia da Covid-19. Um presidente cético e uma política equivocada para conter o vírus foram a combinação perfeita para transformar o país no epicentro mundial da doença. Mesmo sem ter superado a primeira onda de contágios, os Estados Unidos começaram a abertura de sua economia, apesar da constante alta dos números que colocaram Nova York como o epicentro da pandemia no país.
A própria Casa Branca foi um foco de contágio e o próprio presidente Donald Trump testou positivo. Atualmente, o país vai se superando em recordes de casos e falecidos diariamente. No total, são 19 milhões de casos positivos e mais de 330 mil mortos. Assim que surgiu o novo coronavírus, cientistas de todo o mundo começaram pesquisas para o desenvolvimento de uma possível vacina. Uma tarefa contra o tempo, já que o vírus se espalha em uma velocidade assustadora. No dia 12 de janeiro de 2020, a China compartilhou com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e com todo o mundo, a sequência genética do novo coronavírus. Diversos países colocaram seus laboratórios para funcionar em capacidade máxima na procura da vacina, mas foi a Rússia, com a Sputnik V, o primeiro país que registrou formalmente a vacina contra o coronavírus baseada em vetores adenovirais humanos. A vacina demonstrou grande eficácia nos ensaios clínicos da terceira fase, realizados no território russo. Atualmente, é uma das 3 vacinas que estão sendo aplicadas em todo o mundo. Mesmo com as campanhas midiáticas contra a Venezuela, o país tem conseguido estabelecer um sistema exitoso no combate à pandemia, sendo uma das nações com menos casos de Covid-19 na América Latina. O bloqueio econômico que sofre o país não impede a aplicação de medidas necessárias para conter o novo coronavírus. A Venezuela foi um dos primeiros países a decretar a quarentena e a fechar seus aeroportos, além de ter disponível uma alta porcentagem do sistema sanitário para enfrentar a pandemia. A solidariedade de outras nações também fica evidente com a chegada da assistência humanitária da China, Rússia e Cuba, nações que têm ajudado a suprir a falta de insumos que são impossíveis de serem adquiridos devido ao bloqueio. O governo implementou um modelo de quarentena rotativa que consiste em 7 dias de flexibilização laboral, seguido de outros 7 dias de quarentena radical, com o objetivo de reativar a economia do país. Um modelo que tem resultado efetivo. A Venezuela registrou pouco mais de 110 mil casos e menos de 1.000 mortes. O mundo aguardava com certa reserva o impacto que a pandemia do novo coronavírus poderia ter na África, um continente empobrecido e golpeado por outras doenças como o ebola, o sarampo e a dengue. Mais de 2,5 milhões de casos foram registrados em todo o continente africano. A doença atinge principalmente os países do norte da África, como o Marrocos, o Egito, a Tunísia, mas é a África do Sul a nação mais afetada do continente, com quase 1 milhão de casos confirmados e com mais de 25 mil mortes. A doença matou Ambrosio Mandluvo Dlamini, primeiro-ministro de Eswatini, a antiga Suazilândia, e aumentou o alerta com a situação dos milhões de desalojados por ações terroristas em diferentes nações africanas. Muito importante reforçar os cuidados contra a Covid-19, higienizar as mãos, usar máscara sempre que sair de casa e evitar as aglomerações. A vacina já está chegando e esses cuidados é por você, mas também por todas as pessoas. Neste momento, são esses cuidados que vão nos manter vivos. Nós dedicamos este programa aos profissionais de saúde de todo o mundo. Muito obrigado, guerreiros e guerreiras. E nós nos despedimos hoje com a música Andar com Fé, cantada pelos baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso, porque a fé não costuma falhar. Nós somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e Caribe. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, oh.